Olá, investidores. Agora que a Palantir apresentou resultados financeiros e foram muito acima do esperado e tivemos aqui uma queda de mais de 17% desde o seu máximo histórico, que foi de 222 dólares, foi feito em After Hours. Neste caso, mais certo esteja a pensar se vale a pena comprar as ações, se é melhor esperar, ou se tiveres aqui as ações, se é melhor vender as ações ou estar aqui a reforçar a posição. Como podes ver aqui no ecrã, está aparecendo a entrevista que Alex Karp, que é o CEO da Palantir, deu na CNBC, depois de terem sido conhecidos aqui os resultados financeiros da Palantir e também que falou aqui da posição short de Michael Burry, também apelidou como um morcego e acha ele louco estar aqui a aprender uma posição assim tão grande contra a Palantir e também contra a Nvidia, que neste caso o mais certo é que não estejas assim indeciso sobretudo sobre se vale a pena ou não estar aqui a investir nesta empresa. Que neste caso, como podes ver, temos aqui a posição que é grande aqui de Michael Burry contra a Palantir, que neste caso é cerca de 66% do seu portfólio. Já para a posição da Nvidia, isto são opções de ações e aqui neste caso, como podes ver, está aqui com put, ou seja, vai beneficiar, vai ganhar dinheiro aqui com a queda do preço da ação da Palantir e também da Nvidia. Já no caso de calls, vai beneficiar aqui com a subida do preço da ação da Pfizer, da Halliburton. Como podes ver, ele está aqui com uma grande posição para a Palantir e eu quero dizer que pode ser que é algo que ele tem bastante confiança em que vai acontecer aqui uma queda no preço da ação. E aqui, sobretudo, como podes ver, Michael Burry também já é um short seller bastante conhecido e embora aqui no seu Twitter tenha pouca informação, porque ele normalmente está sempre aqui a apagar os posts alguns dias ou algumas semanas depois e como podes ver, isto é algo que também pode ter criado aqui um efeito ainda maior na queda das ações da Palantir. Aqui, se formos ver as informações que estão aqui disponíveis no site da Perplexity AI para a ação da Palantir, neste caso, como podes ver, vamos ter aqui mais informações a dizer que também que está neste momento a passar por um período conturbado, sobretudo por causa que foi conhecida aqui a posição short do Michael Burry, embora tenha aqui com resultados bastante positivos e também seja uma boa empresa, sobretudo porque nestes últimos anos tem crescido bastante e que tem obtido aqui ganhos, sobretudo através da inteligência artificial e por causa disso não é mais uma daquelas empresas fantasmas que diz aqui que está usando a inteligência artificial e sobretudo não tem aqui qualquer benefício com a inteligência artificial, mas neste caso tem. E existem aqui vários casos de estudo em que mostram mesmo que tem aqui benefícios através da IA e por essa razão teve aqui também muito mais contratos com várias empresas, também contratos, também parcerias, também contratos com governos. Como podes ver, temos aqui bastante potencial aqui para a ação, mas neste momento em que vou mostrar a seguir, pode ser que não seja este momento para comprar, ou talvez seja um momento aqui para esperar mais um pedaço antes de estar aqui a comprar. Também temos aqui alguns dos principais políticos e também instituições que têm aqui ações da Palantir. E neste caso, vou aqui para a apresentação de resultados, porque aqui os slides que foram revelados aqui para a ação. Como podes ver, na parte do Rule of 40, temos aqui que a Palantir no trimestre 2 estava aqui com 94%, em que isto é as empresas de software que têm aqui um revenue superior a 1 bilhão de dólares, ou seja, 1.000 milhões de dólares na Europa, que se diz. E aqui neste caso, como podes ver, para o trimestre 3 passou para os 114%, ou seja, como podes ver, foi aqui uma grande subida. Neste caso, se tivermos aqui em conta para as principais 25 empresas a nível mundial, como podes ver, temos aqui a Palantir, aqui sobretudo aqui a estar agora aqui com uma liderança bastante subida, já muito acima aqui da Lilly, mas também aqui perto, aqui sobretudo da Nvidia. Ou seja, como podes ver, temos aqui a Palantir muito acima da Meta, da Broadcast, também da Microsoft, da Mastercard, da Visa. Como podes ver, temos aqui sobretudo já a se diferenciar aqui das outras empresas a nível mundial. Aqui neste caso também alguns dos highlights, alguns dos destaques aqui para a ação para o terceiro trimestre, em que temos aqui bastantes informações, em que temos aqui os lucros a crescerem aqui 7% year over year e também aqui do trimestre por trimestre de mais de 20%, como podes ver, tivemos aqui bastantes subidas e resultados bastante positivos. Também tivemos aqui a informação sobre a parceria da Palantir com a Nvidia, o que também é uma coisa bastante importante, já que a Nvidia temos aqui que é a líder no setor dos GPUs e também da IA e isto também traz bastante potencial aqui para a Palantir. Neste caso temos aqui mais algumas informações sobre alguns dos produtos da Palantir e também algumas das partes dos negócios da Palantir aqui
para que estejas aqui a ver sobretudo como é que funciona aqui a empresa e também qual é que é o seu potencial. E no entanto, aqui uma coisa que deves ter em consideração é que, e como podes ter visto, é que a empresa apresentou resultados melhores do que o esperado, mesmo assim as ações acabaram por cair, e aqui neste caso vamos estar aqui a analisar a cotação da ação. Neste caso vou colocar aqui na aba de ações de guerra, em que, como podes ver, a Palantir é uma das principais ações que estão aqui na lista das ações de defesa que publiquei há alguns meses atrás, e se formos aqui a ver, teve uma grande subida, sobretudo desde o Liberation Day. Neste caso, estava a contar com uma subida de 210%, neste caso, mesmo assim ainda está positivo, está a 174%, mas se formos aqui a ver desde o início de 2025, ou seja, desde o início do ano, vemos aqui a ação a subir um total de 175% e agora está neste momento com 146,5% de ganhos. Aqui neste caso, podes ver, temos aqui as linhas a Moving Average de 50 dias, 30 dias e também de 200 dias. Aqui na de 200 dias, que é de mais de longo prazo, como podes ver, ou temos assim este movimento, quer dizer que a tendência é positiva. A de 30 dias, que como são movimentos muito mais pequenos, também continua positiva, e a de 30 dias também continua. Neste caso, 50 e 30 dias continuam ambas positivas. Aqui neste caso tivemos aqui uma queda para a Moving Average de 30 dias, que há muitos investidores também que de curto e médio prazo usam a Moving Average, em que usam isto como um indicador que é um potencial de compra da ação. Neste caso, como podes ver, tivemos aqui a ação a ir aqui é perto aqui da linha, ultrapassou e mesmo assim agora está um pedaço acima da linha. Neste caso, a sua tendência positiva ainda continua aqui para o longo prazo, se tivermos aqui em conta, como podes ver aqui, desde o dia do Liberation Day, desde esta queda formada pelo Liberation Day, como podes ver, aqui o potencial da ação ainda continua aqui positivo. E uma coisa deves ter em conta, como isto é uma ação que sobe bastante, é normal também deixa bastante, e por essa razão, aqui por exemplo, se formos aqui a ver na altura em que tivemos aqui o máximo histórico nos primeiros meses do ano até ao mínimo do Liberation Day, como podes ver, tivemos aqui uma queda de 46%, o que ao investir neste tipo de ações, deves sempre considerar que ao haver aqui este tipo de eventos, short sellers também aqui a forçar a queda da ação, vamos ter também aqui bastantes quedas ou quedas bastante grandes, em que pode parecer que a ação agora já não é uma boa ação para estar a comprar, mas que acontece sobretudo porque são ações que, quando as coisas acabam por correr mal, temos aqui grandes quedas. E não quer dizer que a empresa esteja de ser uma boa empresa ou tenha mudado totalmente e não seja aqui um bom investimento, mas não. Uma coisa que tens de ter em conta é que normalmente nestas ações não só podes esperar grandes movimentos para cima, mas também grandes movimentos para baixo. E é por essa razão que, quando temos aqui subidas nas taxas de juros e também outras notícias negativas, é normal que este tipo de ações sejam as primeiras ações que têm grandes movimentos de queda. E aqui neste caso, como podes ver, apesar mesmo desta queda, que está aqui em 10% para quem comprou aqui até à parte da hora de negociação, mas que tivermos aqui em conta que os $222 vai estar aqui com uma queda de neste momento, cerca de 16%, 16,20%. Como podes ver, mesmo assim continua aqui com a sua tendência positiva, embora tenha tido esta tendência de muito curto prazo aqui de queda. Aqui, continuando em pontos de entrada, como podes ver, pontos de entrada podem ser aqui na área dos 30, do Moving Average 30, também aqui na área dos $180, aqui para aproveitar aqui para estar aqui a beneficiar de um possível movimento para cima para os $200, ou então também vamos ter aqui investidores a também entrar aqui na área dos 175, $180, também aqui a arriscar estes pontos para entrar. Neste caso, se tivermos aqui uma maior correção, podemos ter aqui um suporte aqui na área dos $170, e se não for capaz de suportar nos $170, podemos então ter aqui uma queda até à parte dos 150 a $150. Estes são os pontos que investidores devem ter em conta, e por essa razão, se continuar ainda aqui o movimento de queda formado desde o dia da apresentação de resultados, é possível que tenhamos aqui uma queda, mas no entanto, sobretudo se tivermos depois aqui uma lateralização, então aqui já são boas notícias, sobretudo para quem está a investir a longo prazo aqui na ação da Palantir. Aqui, por este caso, é tudo. Se tens alguma dúvida ou sugestão, podes colocar na caixa de comentários deste vídeo. Bons investimentos!